Boa tarde a você, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live desta quinta-feira, hoje, dia 19 de agosto de 2021. Estamos numa semana muito especial, uma semana espiritual. Nós estamos trabalhando um tema muito significativo para a vida do cristão. E hoje eu gostaria de fazer uma live um pouquinho diferente, uma vez que daqui a pouco, quando for 7h30, nós entramos com o link da programação transmitida para todo o Brasil, através do pastor Josanã, que hoje estará falando para nós sobre fidelidade cristã, sobre mordomia. E antes de nós entrarmos na nossa conversa que nós teremos hoje, eu quero convidar você para fazermos uma oração. Vamos orar? Deus de amor e bondade, nós somos gratos e reconhecidos pelo dom da vida, pelo teu cuidado e a tua proteção, e a maneira como o Senhor conduz e dirige a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Neste momento, rogamos sabedoria dos altos céus para que a tua palavra, ao ser aberta, ela seja para nós uma fonte de inspiração e que nós consigamos transmitir o conceito que a tua palavra nos ensina sobre a fidelidade e essa doutrina tão importante que é a mordomia cristã. Portanto, eu te peço nesta hora a tua bênção e a tua direção no nome sagrado de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Muito bom, queridos. Eu hoje estou com a minha Bíblia. Esta Bíblia é uma Bíblia especial. Eu ganhei a Bíblia como as demais, claro, mas esta Bíblia eu ganhei de um amigo que infelizmente já faleceu, né? Descansou no Senhor. O pastor Aércio Marsola tem aqui uma dedicatória desta Bíblia quando eu completei 35 anos. Portanto, já faz 25 anos. Você acredita? Já vai fazer 25 anos. Eu estou completando 60 esse ano, né? Aqui está mais uma Bíblia para um pastor nunca é demais. No dia em que você completa 35 anos, lembre-se, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Uma Bíblia grande para um grande pastor. 25/10/96. Deus seja louvado pela vida do pastor Marsola. Ele descansou no Senhor, mas nós sabemos que ele é um homem que teve sempre o temor de Deus diante de si. E eu gostaria de iniciar esta live lendo com você no livro dos Salmos, capítulo 24, depois do Salmo do Bom Pastor, né? Aqui diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. E aqui, queridos, eu gostaria de dizer para você que este mundo, tudo que existe nele, a sua vida, a sua família, seus filhos, os bens que Deus permitiu que você pudesse alcançar pelo esforço que você fez, pela garra e determinação que você teve. A palavra de Deus nos ensina que nós somos filhos e filhas de Deus. Ele é o legítimo e único proprietário de todas as coisas. Isso quer dizer que nós não somos donos, mas somos fiéis depositários, ou, como diz a expressão, mordomo, né? Esta expressão mordomo tem duas origens em línguas antigas, no grego e também no latim. No latim, você tem mor, que é primeiro, principal, e domos, que é casa e moradia. Então, mordomo é vindo do latim, mor, domos, que significa o primeiro, o principal de uma casa, aquele que administra, aquele que gerencia. Da língua grega, nós temos também duas expressões na origem grega, oikos e nomos. Oikos, no grego, significa casa, moradia, habitação, lar. E nomos significa lei, regulamento, regras, né? E então você vai perceber que na Bíblia nós temos o livro de Deuteronômio, que significa a repetição das leis. Então, no grego, oikos nomos, daí transliterando fica oikonomos, daí vem a palavra econômico. Daí vem a palavra, por exemplo, ecologia, entendeu? Então, a palavra econômico ou economia é a arte, a ciência de gerenciar,
de administrar. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, se você ler aqui comigo nos versos 26 e 27, você vai encontrar uma expressão bastante significativa quando diz assim no capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aqui a Bíblia diz assim, tenha ele, olha que interessante, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que interessante notar que dentro desta linguagem que a Bíblia apresenta, o homem é apresentado aqui, na linguagem que nós temos, como econômico, como mordomo, como administrador. Quando Deus criou este mundo, Deus criou o mundo para que o homem fosse aquele que iria gerenciar, administrar as coisas de Deus aqui na Terra. Então, o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, dão-nos diretrizes muito importantes a respeito desta doutrina, deste ensinamento, que tem mais a ver com um estilo de vida, porque a mordomia não é apenas uma doutrina. Ela está presente em todas as nossas relações do dia a dia. Porque quando Deus disse, tenha ele domínio, Deus colocou este mundo sob a nossa administração. Ele é o dono, mas ele concede para nós algumas coisas importantes. Nós, na área da mordomia, costumamos dizer que existem 4 áreas, mas eu tenho percebido que, na verdade, são 5 áreas da mordomia cristã. Por quê? Deus nos deu, primeiro de tudo, este corpo. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, o nosso corpo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 6, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, acaso não sabeis que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por um preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E se alguém destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, Deus também o destruirá. Então, a primeira área da mordomia cristã é o nosso corpo. É chamado também de templo. Então, são 4 T's. O primeiro, então, é o T do templo, o nosso corpo. O que eu como, o que eu bebo, como eu durmo, como eu me relaciono com a minha esposa, com o meu marido, no caso da mulher. Temos que ter a percepção, não é apenas uma conjunção carnal, é um relacionamento que tem a ver com a parte espiritual. Então, o nosso corpo, quando nós deixamos alguém tocar no nosso corpo, essa pessoa tem que ter a ciência, a percepção de que está tocando numa propriedade alheia, pertence ao Espírito Santo de Deus. A segunda área da mordomia cristã, nós temos também o quê? A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, além do templo, nós temos o templo. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o sábado é do Senhor. Por isso, Jesus fala que ele é o Senhor do sábado. Então, todos os dias nós vivemos para Deus. Mas ele reservou o 7º dia como o dia especial para a nossa comunhão, primeiramente com Deus, com a nossa família, com o nosso semelhante e também com a natureza que Deus criou. Então, esta é a segunda área. A primeira área é o nosso templo, o nosso corpo, que pertence a Deus. Segunda área é o tempo, ok? Uma terceira área está aqui, nas nossas capacidades, que são os nossos talentos. Então, cada pessoa é dotada de capacidade, e alguns têm maiores capacidades, outros capacidades um pouco mais reduzidas, mas todos nós somos capazes. Hoje, comprova-se através dos projetos de inclusões que existem, a inclusão social, não é? Que até mesmo pessoas que tenham sido acometidas de maneira não própria ou de própria vontade, como, por exemplo, uma síndrome de Down, nós temos deles que são profissionais de altíssima responsabilidade e competência, alguns até fazem o trabalho de artistas, atores, encenam, né?
e dependendo do grau que acontece essa síndrome, a pessoa tem possibilidades e mais possibilidades, contrai matrimônio, tem filhos e assim por diante. Então, eu falei sobre, primeiramente, o nosso corpo, que é o templo, falei sobre o sábado, que é o tempo, eu falei agora sobre os talentos, agora eu vou falar sobre o quê? Sobre os tesouros. Quando Deus escreve aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus falou para Adão que ele poderia comer de tudo o que está no jardim. Capítulo 2, o verso 16 diz, e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que Deus tem reservado para nós é que ele nos dá a vida, nos dá tudo, plena liberdade para tudo. Mas ele fala assim: eu reservei para mim uma parte. E esta parte que Deus reservou está simbolizada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui nós encontramos uma simbologia mostrando-nos que tudo pertence a Deus e nós temos que devolver a Ele uma parte. E esta parte é chamada de dízimo. A 10ª parte é o dízimo do Senhor Deus. Então, quando nós contribuímos com a casa de Deus, contribuímos para dízimos e ofertas, nós encontramos no livro de Gênesis a base para isso. E você sabe o que eu acho interessante? Que nesta questão, o dízimo foi estabelecido como um preceito, como um exemplo, antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. E Deus já reservou isso na sua presciência, na sua onisciência, na sua sabedoria. Então, o dízimo não tem a ver com o dinheiro. O dízimo é uma declaração que nós fazemos de que reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá a saúde, é Ele quem nos dá o tempo, é Ele quem nos dá a sabedoria para trabalharmos e ganharmos honestamente o pão de cada dia. E como declaração que nós fazemos a Deus, nós devolvemos a Ele a 10ª parte. Isto pertence a Deus. Ele diz: meus são todos os dízimos e minhas são todas as ofertas. Então, nós damos o dízimo reconhecendo que Deus é o nosso Criador e nós devolvemos ou damos ofertas percentuais também, porque sabemos que é Deus quem nos salvou. Na criação é o dízimo e na redenção é a oferta. Gênesis 3,15 fala sobre isso, por inimizade entre ti e a mulher. E depois você vai ler no capítulo 3 de Gênesis, no verso 21, que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por isso que a Bíblia menciona que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que Deus fez? Ele deu primeiramente a sua oferta. E o que ele ofereceu? Ele ofereceu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos aqui já 4 áreas da vida. Olha, nós temos o templo, que é o corpo, nós temos o tempo, que é o sábado, nós temos os talentos, que são as nossas capacidades, e temos os bens materiais ou os tesouros. Em 5º lugar, nós temos o quê? A terra. Por isso, o livro de Apocalipse nos diz que Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. E é importante você ter este conceito, porque as pessoas pensam muito em mordomia só como uma questão financeira. Não. Este mundo é de Deus, pertence ao Senhor Deus. Se você olhar para as tentações de Jesus em Mateus capítulo 4, você vai perceber que, primeiramente, ele foi tentado na alimentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em segunda instância, ele foi tentado para ser independente, super dependente de Deus. Lança-te daqui abaixo. Depois ele foi para o lucro fácil, que ele falou para Jesus: tudo isso eu te entrego, se prostrado me adorares. E Lucas menciona que Satanás ainda diz para Jesus: porque tudo me foi entregue. Como assim foi entregue? O domínio deste mundo foi entregue nas mãos de Satanás quando Adão e Eva, no Éden, comeram do fruto proibido. Até o momento da cruz, Satanás achava que ele era o representante da terra. Se você ler Jó, capítulo 1, os versos 5 em diante, capítulo 2, os filhos de Deus vêm se reunir e ele vem como representante da terra. Deus pergunta: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Agora, Jesus mesmo diz: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio. Por quê?
porque Satanás estava perdendo por completo o seu domínio. Por isso a Bíblia diz: ai da terra e daqueles que habitam nela, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este mundo pertence a Deus, você pertence a Deus, eu pertenço a Deus. O carro que você comprou e pagou é do Senhor, a casa, tudo. Nós não temos 1 metro de nada, o único que nós temos aqui, que sabemos que, entre aspas, vai ser nosso, é a sepultura. Por isso, a nossa fidelidade a Deus é uma fidelidade como fruto de um relacionamento. Daqui mais alguns instantes, às 19h30, nós teremos a entrada do pastor Josanã, falando-nos a respeito da fidelidade de Deus. E eu quero convidar você carinhosamente para dar sequência a este assunto que eu introduzi, para juntos podermos aprender um pouco mais como colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O dízimo é adoração a Deus. A oferta também é adoração a Deus. E eu desejo que você esteja praticando esta bênção em sua vida. O dízimo não é do pastor, não é da igreja, é a Deus que você devolve. Na igreja, num ato de adoração. Pastor, o que a igreja faz com o dízimo? A igreja prega o evangelho e dá sustento para aqueles que vivem exclusivamente para a causa do evangelho. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Hoje não vamos enviar para você nenhum PDF, porque hoje foi apenas uma reflexão e para não passarmos em branco, porque eu não posso ficar até às 8. Então eu vou encerrar por aqui esta live, vou orar com você e por você, e aguarde um pouquinho mais que dentro de instantes você vai participar conosco desta linda programação. Nesse mesmo link que você está, já vai ser o link também da nossa pregação da Palavra de Deus esta noite, transmitido diretamente de Brasília, ao vivo, para todo o território nacional. Que Deus te abençoe. Fica com a gente, que vai ser muito bom. Posso orar com você? Então vamos orar. Deus de amor e bondade, muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos, sermos mordomos do Senhor, no cuidado do nosso corpo, no cuidado do nosso tempo, do tempo do Senhor, dos talentos que o Senhor nos deu, dos tesouros que nós temos e também no cuidado do planeta Terra. Que nós possamos ser servos fiéis e que no dia da volta de Jesus nós possamos ouvir dos teus lábios: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa cada participante desta live e na sequência da programação que teremos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos vemos amanhã às 18h30 no Pôr do Sol da Família, que também será a sequência da programação. Fica com a gente, porque tem bênçãos e mais bênçãos vindo por aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.